Portanto, gente, os jovens da igreja devem ser um exemplo de comportamento para os que estão fora da igreja, influenciando o mundo e não o contrário, sofrendo a influência dele. E não devem se conformar com este mundo. E não se conformar com este mundo é não se acostumar, ou seja, achar normal os pacotes que o mundo tem para oferecer. Antes da conversão de Paulo, a sua mente estava tomada por conceitos religiosos e padrões de raciocínio que ele havia adquirido em seus antigos relacionamentos e em muitos anos de estudo. Aprendizados adquiridos naquele contexto, né, de farisaísmo, onde Paulo estava inserido. Para uma radical mudança, foi necessário a Paulo confrontar tudo aquilo com uma nova fonte de entendimento. E podemos até conjecturar que quando Jesus apareceu ao apóstolo, no meio de uma luz lá no caminho de Damasco, as suas luzes farisaicas foram apagadas. O texto de Lucas, em Atos 9, que fala sobre a sua conversão, nos dá conta no verso 9 de que Paulo ficou cego durante 3 dias. E usando aqui uma metáfora, isso significa dizer que o Espírito Santo teve que produzir um apagão, que o Espírito Santo teve que deletar aquelas ideias pagãs em sua mente para que Paulo pudesse receber a grandeza de uma nova revelação. Para Paulo, todo aquele pacote de ideias eram certos. Mas é mesmo assim, gente. O que é certo para o mundo pode não ser certo para a Bíblia. E, queridos jovens, o padrão de honestidade do mundo está muito aquém, é muito reducionista ainda, com relação ao padrão de honestidade que é orientado a todos nós pelas Escrituras Sagradas. Porque ser desonesto no mundo, gente, é coisa boa. Ser desonesto no mundo é ser uma pessoa esperta. Mas para nós que somos cristãos, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e que somos responsáveis por refletir a imagem de Deus no mundo, para nós os valores são outros. Portanto, praticar desonestidade é ser um pecador, é estar caminhando por um viés diametralmente oposto ao caminho do céu, é estar trilhando por uma zona minada e muito perigosa, que tem por destino o inferno. E hoje, gente, até dentro da nossa própria casa, os nossos jovens correm risco de se corromper. Porque temos algumas novelas que levam para dentro dos nossos lares tudo quanto é tipo de lixo. Através dos reality shows, onde os casais que são formados ali praticam todo tipo de promiscuidade. Sem falar das mídias pornográficas acessadas pelos jovens através da internet. E pasmem, queridos, muitos jovens que se dizem cristãos. Nas madrugadas, sem terem os seus computadores convertidos, navegam por sites que nada os fazem crescer. Pelo contrário, os diminuem na capacidade de absorver o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Assim como as músicas, né, que falam de sexo, traição, abandono, violência, que com sua força e insistência tentam nos convencer de que o errado é certo e o certo está errado. Vemos a cada dia discursos de apologia ao divórcio, ao adultério, e tudo isso, irmãos, sendo apresentado a nós como sendo absoluto e normal. Além de tantas outras coisas que são rejeitadas por Deus.
O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, verso 2, nos diz que devemos mudar o mundo pela renovação da nossa mente. E ao falar da necessidade de mudar a mente, o apóstolo estava implorando à igreja, e ele sabia quão fundamental era que os crentes compreendessem isso e buscassem. Isso é diferente, gente, de se acostumar com o que o mundo faz. Mas sim, mudar o mundo. Mudando primeiro a nossa mente. Por isso o apóstolo aos gentios escreve: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste atenção, meus queridos jovens. Ser jovem é motivo para se orgulhar e não para se envergonhar. Todavia, o que a Bíblia nos ensina é que para reivindicar esse respeito, é preciso muito mais do que apenas querer. Depois, então, de tudo que você me ouviu falar aqui nessa mídia, quero te dar um conselho, meu jovem. Seja um jovem diferente, seja um adolescente diferente, faça diferente, faça a diferença. Este é o rema profético que o Espírito Santo nos deu para esse ano de 2014, nessa nova etapa, como igreja no mundo, como igreja no Brasil, como igreja cristã apostólica em Niterói, na Marins e Barros, em Icaraí. Há coisas na vida cristã, amados, que devem ser previsíveis. As bases da fé dos jovens precisam ser sólidas e imutáveis. Jesus Cristo é a nossa pedra de esquina e sua palavra é a nossa âncora, de onde não podemos nunca nos desarraigar. Há alianças que nunca devemos negociar, irmãos, e valores que nunca poderão ser alterados, ainda que o tempo passe. Por outro lado, servimos a um Deus criativo e dinâmico, cuja vontade e forma de agir não se confina a uma rotina. Andar com Deus requer disposição de mudar sempre. Conforme o que Paulo escreveu em Romanos 12, 2, não temos como experimentar toda a vontade de Deus se não estivermos dispostos a nos abrir a metanoia, né, que é um termo grego para mudança de caminho, mudança de direção. Temos que nos abrir a metanoia. Temos que buscar transformação constantemente, buscando forças no Espírito Santo para conseguirmos esmagar em nós a velha natureza, sepultar o velho homem com suas tendências egoístas e pecaminosas e ressurgir em novidade de vida na dimensão do reino de Deus. E a forma de provocar essa transformação, meus queridos jovens, é renovando a nossa mente, mudando o nosso entendimento sobre muitas coisas. Coisas que nos levam para uma zona de conforto e nos faz estagnar ali. E como eu dizia, um personagem do saudoso Chico Anísio, o nome do personagem era Jovem, ele dizia: jovem é outro papo. E quero te aconselhar, jovem da Igreja Cristã Apostólica em Icaraí, faça a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença. Para que você se torne um agente de transformação histórica na vida dos seus irmãos, de todos aqueles que fazem parte da sua rede de relacionamento. Que Deus te abençoe. Amém.